Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo hoje. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Clara, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever se esse tipo de conteúdo interessa a vocês. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco dos conceitos básicos de mecânica dos sólidos 1, que vai ser, nesse caso desse vídeo, a gente vai abordar aqui tensão, deformação e círculo de Mohr. A matéria de mecânica dos sólidos 1, ela dá continuidade aos conteúdos que nós estudamos em estática, onde nós analisávamos corpos que estavam em equilíbrio, ou seja, o somatório das forças e o somatório dos momentos em cada uma das direções, né? Porque normalmente nós trabalhávamos aí com corpos tridimensionais, então a gente estava analisando as forças e também os momentos na sua forma vetorial, e o somatório de cada um deles tinha que ser igual a zero. Além disso, nesse contexto, eu vou aproveitar para revisar um ponto específico que a gente aprendia lá em estática, que vai ser muito importante em vários tipos de exercícios que a gente vai fazer aqui em mecânica dos sólidos, que é o tipo de contato entre superfícies. Então vamos lá. O primeiro tipo que a gente pode ter, vou falar aqui dos mais famosos, é um contato entre uma superfície lisa ou quando o nosso elemento está apoiado com esferas. Nesse caso, nós vamos ter ali uma força de reação apenas no sentido normal, porque basicamente não existe nenhum tipo de limitação da movimentação do nosso objeto, ele só não pode entrar dentro da superfície de contato, então a gente tem apenas a normal. O segundo tipo é quando nós temos o contato com uma superfície rugosa. Nesse caso, além da normal, nós vamos ter atuando sobre ele também uma força de atrito. Nós podemos ter também o nosso elemento do tipo engastado ou soldado, ou seja, ele está completamente fixo. Então nós vamos ter forças de reação em todas as direções e momentos de reação também em todas as direções. O nosso elemento também pode estar pinado, que basicamente significa que nós vamos ter uma possibilidade dele apenas rotacionar em uma direção. Nós vamos ter diversos tipos de reação em todas as outras direções em termos de força, e nós vamos ter também momento nas direções em que ele não pode rotacionar. Basicamente, por exemplo, nesse caso, a gente só não vai ter momento na direção Z, em que está sendo permitida a rotação. E o último tipo que eu queria falar com vocês é o tipo rótula. Não sei se está dando para visualizar muito bem aqui do lado com o meu desenho, mas basicamente é quando nós temos a possibilidade do nosso elemento rotacionar em todas as direções. Então, o único tipo de reação que ele vai estar sofrendo são reações de força em todas as direções. Ok, voltando então para a mecânica dos sólidos. A gente vai continuar estudando estática, ou seja, corpos em equilíbrio. Então, o que vai mudar em relação a essa matéria que a gente já tinha estudado? Antes, a gente não considerava que os nossos corpos podiam estar sendo afetados por esses esforços, enquanto que agora nós vamos considerar a deformação que eles sofrem. Vamos supor aí que a gente tenha um cubo. Se a gente decidir aplicar em duas faces desse cubo forças que vão ser perpendiculares a essas faces e que vão ter, obviamente, sentidos contrários e o mesmo módulo, para que a gente sempre mantenha o equilíbrio, nós vamos perceber que essa direção, por exemplo, a direção X desse cubo, ele vai começar a tracionar, ou seja, ele vai começar a aumentar de comprimento, enquanto que nós vamos observar uma redução nas suas outras dimensões, para que ele consiga conservar sua massa. Então, isso é o que nós chamamos de uma deformação normal. Se ao invés disso nós aplicarmos uma força que vai ser paralela a essa face, ao invés de perpendicular, esse corpo vai ter uma reação como vocês podem observar no vídeo. Isso é o que nós chamamos de uma deformação cisadiante. A nossa intenção com esse tipo de projeto é determinar, por um lado, a deformação que o nosso objeto está sofrendo, para a gente saber se ela é aceitável de acordo com os nossos critérios de projeto, e determinar também a tensão, que são os esforços que cada ponto do nosso objeto vai estar sofrendo, com unidade de força por unidade de área, ok? E para a gente conseguir entender melhor a ação dessa força em cada um dos pontos do nosso objeto, a gente precisa imaginar que a gente tem um pequeno pedaço do nosso objeto, que nós vamos chamar de elemento, que a gente vai reduzir as dimensões dele até ele quase se tornar um ponto. E não vai virar um ponto, ele ainda vai ter aí um cubinho, ou um outro tipo de formato tridimensional, mas vamos supor um cubinho.
Só que ele vai estar tão pequeno que ele vai ser quase um ponto. Se nós aplicarmos as equações de equilíbrio para esse nosso elementozinho, né, esse quase ponto, nós vamos obter as fórmulas que vocês estão conseguindo ver aqui em algum lugar desse vídeo. E, basicamente, para explicar um pouco melhor, vamos analisar aí a primeira linha dessas fórmulas, que estão analisando as tensões na direção x. Gente, só para quem não está acostumado com a notação, uma explicação bem rápida, σx é a tensão que está sendo aplicada numa face x na direção x. Como a gente já tinha visto, quando a gente falou ali, a gente mostrou a deformação associada a uma força normal. Da mesma forma, tal xy é a tensão que está sendo aplicada numa face y, mas na direção x também, ou seja, é aí uma tensão cisalhante. E tal xz também está sendo uma tensão que está sendo aplicada em uma face z e na direção x também. Fx, esse Fxzinho que eu coloquei aí na fórmula, é uma força volumétrica que possa haver na direção x, tá? Ou seja, uma força como, por exemplo, a força peso. Então, se você tiver uma gravidade, você colocaria ali, ao invés de Fx, você colocaria ρgx, gravidade na direção x. Só que normalmente a gente não considera, tá? Porque nos nossos problemas de mecânica, de uma maneira geral, o peso associado àquele elemento, normalmente ele é muito pequeno, muito baixo, comparado com as forças externas que nós vamos estar aplicando e que o nosso material precisa aguentar. Mas só para vocês saberem que é isso que significa na fórmula e como que vocês incluem na fórmula caso vocês desejem levar o peso em consideração. Da mesma forma, nas outras linhas, nós temos essa mesma análise para as tensões nas direções y e z. O primeiro tipo de equação que nós vamos precisar para resolver os nossos problemas de mecânica dos sólidos é dado pelas fórmulas de equilíbrio, como eu já mostrei. O segundo tipo é dado pela chamada lei de Hooke, que vai correlacionar as nossas deformações com as nossas tensões. Então, lembrando um pouco daquela visualização que eu já tinha mostrado para vocês. Basicamente, quando a gente aplicava algum tipo de esforço numa direção normal, nós iríamos provocar uma deformação na direção normal, em todas as direções. Então, é por isso que na fórmula vocês podem perceber que uma deformação na direção x, por exemplo, ela pode estar sendo causada tanto por uma tensão na direção x, quanto também por uma tensão na direção y, por aquele motivo que a gente tinha conseguido visualizar juntos. O E é a razão entre a nossa tensão e a nossa deformação. Ele é chamado, é muito importante que vocês saibam, de módulo de elasticidade ou módulo de Young. Além disso, nós vamos perceber também, relembrando da nossa visualização, que quando você tem, por exemplo, uma força, um esforço sendo aplicado na direção x, as outras direções também deformavam, só que elas deformavam menos do que a própria dimensão em x, certo? Então, isso é dado por esse Vzinho na fórmula. O nome dessa letra grega é Ni, e a gente chama isso de coeficiente de Poisson, tá? Só para vocês terem aí uma ideia, assim, em termos de ordem de grandeza e dimensões, porque eu acho que é muito importante, a nossa deformação, na verdade, ela é um adimensional, ou seja, é a variação de comprimento sobre o comprimento inicial. Então, o nosso módulo de elasticidade ele vai ter a mesma dimensão de uma tensão, que é pressão, Pascal. Só para vocês terem ideia de ordem de grandeza, o módulo de elasticidade do aço é de 200 gigapascal, ok? Enquanto que o nosso coeficiente de Poisson também vai ser um adimensional entre 0 e 1. No caso do aço, ele vale 0,3. Além disso, como nós vimos por aquela visualização anteriormente, nós sabemos que se a gente aplica uma força numa direção normal, dita normal, nós vamos ter uma deformação normal. E nós não temos aquele comportamento cisalhante de deformação. Aquele comportamento cisalhante a gente só tem se a gente estiver aplicando aí, de fato, uma tensão cisalhante. Okay? A deformação cisalhante é dada pela fórmula que vocês conseguem visualizar aqui no vídeo também. O terceiro tipo de equação que usaremos para fechar nossa modelagem matemática é a relação entre a deformação e o deslocamento dos pontos do nosso objeto. Por quê? Porque basicamente se a gente tem um objeto em que a gente pega os pontos desse objeto e eles estão se deslocando da mesma forma, o nosso objeto não está se deformando, ele só está se movendo.
Enquanto que, se a gente tiver, por exemplo, que esse ponto está vindo para cá com uma determinada taxa de deslocamento e esse está indo um pouco menos, aí sim ele vai estar se deformando, ok? Só que para a gente poder utilizar essa modelagem matemática que eu acabei de explicar para vocês, né, com base nessas 3 fórmulas, na verdade o nosso projeto precisa obedecer a alguns requisitos. Nós vamos estar assumindo algumas hipóteses quando a gente utiliza essas equações. São elas: 1. Que as nossas deformações são pequenas, que nós estamos no intervalo elástico de deformação e que o nosso material é isotrópico. Como assim? Se a gente começa a aplicar uma força em um material, ele primeiro se deforma de uma maneira elástica, ou seja, essa deformação é reversível. Se a gente cessar essa força, ele vai retornar às suas dimensões iniciais. Porém, se esses nossos esforços aplicados, a nossa tensão, ultrapassar um valor que é a tensão de escoamento daquele material, ele começará a ter uma deformação plástica, que é uma deformação irreversível. Revisando também o outro ponto, quando a gente diz que o material é isotrópico, o que a gente quer dizer é que ele tem aquele comportamento que eu mostrei aqui para vocês. Ou seja, se você aplica uma determinada tensão normal, ele só vai ter uma deformação normal. Se você aplica uma tensão cisalhante, ele só vai ter uma deformação cisalhante. Então, um material que tem esse tipo de comportamento que a gente está prevendo e utilizando nas nossas fórmulas é chamado de um material isotrópico. Uma outra coisa que nós estudamos em Mecânica dos Sólidos 1 são as deformações causadas por variações de temperatura. E essas deformações vão ser as mesmas em todas as direções. Então, como vocês podem ver, a gente adiciona esse termo aí nas fórmulas. Em que alfa é o coeficiente de dilatação térmica. Só para vocês terem uma ideia aí de ordem de grandeza, no caso do aço, ele vale aí na ordem de 14 vezes 10 a menos 6, 1 sobre graus Celsius. Bom, o último assunto sobre o qual eu queria falar com vocês nesse vídeo é o círculo de Mohr. A gente estudou nas nossas fórmulas as tensões em todas as direções. Só que muitas vezes nós temos casos mais simples em que, na verdade, as tensões só estão sendo aplicadas em 2 dessas direções. Isso é o que nós chamamos de um estado plano de tensões. Só que, quando a gente vai analisar aquele nosso elemento infinitesimal, pensa comigo, visualiza uma malha no ANSYS, por exemplo, para você que já usa o ANSYS. Para geometrias complexas, muitas vezes aquele nosso elementozinho, ele vai ter que estar rotacionado para encaixar direito naquela geometria. Nas nossas fórmulas, a gente estava considerando que eles estavam exatamente nas direções corretas em relação aos nossos eixos coordenados. Só que e se nós estivermos aplicando as tensões de uma maneira inclinada? Como que as nossas tensões, as nossas fórmulas vão ser alteradas por essa inclinação? Isso é o que você vê com essas fórmulas que eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo. Só que, se você quiser calcular não apenas para um ângulo específico, mas você quiser poder visualizar de uma vez só como é que vai ficar essa alteração para qualquer ângulo, a gente tem uma representação gráfica que é o círculo de Mohr. É para isso que ele serve, tá? Só que a aplicação prática mesmo dele, a gente vai ver um pouco mais em Mecânica dos Sólidos 2, que é quando a gente começa a trabalhar com critérios de falha. Então, na hora que você estudar, eu sei que na hora vai parecer um pouco muito abstrato o círculo de Mohr, mas é para isso que ele serve e futuramente você vai conseguir trabalhar um pouco mais com ele. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like aqui. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. É isso, galera. Um beijo!